Bom dia, caríssimo. Bom dia. Na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Quando a relutância pelos sentimentos sombrios se resvala, a alegria do peito, a alegria do coração, a alegria fraterna a ser compartilhada, vai retomar e reinar por todo o espaço que ainda era tomado pelo fio sentimento. O sentimento obscuro se clareia, se resvalece nas orações amigas e fraternas. Assim é o poder da oração, o poder do amor, que invade corações cheios de arrogância, cheios de negritude, pesados pelos sentimentos vis. A oração dissolve, a oração abala, a verdadeira oração com carinho e amorosa em seu âmbito, ela resvalece todos os sentimentos vis. Sentimentos esses que são reenergizados para que se tome o rumo necessário e verdadeiro, assim levando a catequese a quem tem a consciência da necessidade de escolher, de aparar e de pegar uma mão amiga. Muitas vezes essa mão, ela não é material, ela não é simplesmente aquele que você conhece ou mesmo desconhece, que lhe fará ou lhe dará o ombro amigo e fará a dissertação de palavras gentis, mas sim a energia dos irmãos, os irmãos desencarnados que ali estão perto de ti, não mentores exclusivamente, mas todos os entes que às vezes te acolhem, te perseguem, te acompanham, não no intuito da raiva, não no intuito da mágoa, mas por haver uma afinidade, por serem afins, muitas vezes a própria oração que ele lhe espera, ele também lhe aguarda que se faça necessária. Assim, irmãos caríssimos, irmãos da mesma linha do nosso Mestre Jesus, continuai nas orações, continuai na sua fé, continuai na sua aura energética, que abranda, que acolhe, que umidifica no orvalho do amor todos os irmãos ao seu redor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4º. A questão é de número 197A. Então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai? Resposta dos espíritos. Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tantas vezes na Terra? Realmente, nós vemos, até mesmo dentro da nossa própria família, né? Como existem crianças hoje, principalmente de uns anos para cá, como são inteligentes, como são espertas, como falam coisas sem ninguém ensinar, né? De um raciocínio assim, que você fala, nossa, imagina se fosse na minha época, com a idade dele, eu era um tonto, né? Eu era um bobinho, né? Como se fala, é a nova geração que está vindo, é uma geração de crianças de luz, né? Para se tornarem os homens do futuro, preparar o terreno para uma reviravolta na Terra, que já isso se fala, já é escrito nos livros há um bom tempo. E nós vemos, né? É só você pegar quem está aí na faixa etária da minha idade, né? Se vai lembrar de 50 anos atrás, nós mesmos, né? Os bebês, assim, era aquele joguinho de montar,
ficava ali horas, né, brincando só com aquilo, tão tranquilo. Hoje não. Hoje as crianças não têm mais essa paciência. Ele quer mais. É um espírito muito adiantado, né? São crianças que aí começa a aparecer na internet, começa a aparecer no TikTok, começa a aparecer nas redes sociais, né? Porque os pais acham uma graça, acham, não, é uma revelação. São as crianças que vamos acompanhar essas crianças, não vamos perder elas de vista para ver qual vai ser o andar da carruagem com essas crianças. Agora é bonitinho, porque é um bebê de 2 anos, né, falando até com certa dificuldade, pronunciando as palavras, que ainda está articulando, mas tanto é que ela fala mais engraçadinho ainda, porque a fala não acompanha o cérebro, né? Então o cérebro está lá na frente já, né? Com esse espírito avançado. Então são crianças prodígio, né? Não, são crianças que vieram já com essa função, já com essa finalidade, com esse dever, com essa missão, né? De preparar um terreno que elas vão crescer, vão ser estudiosos, vão fazer revelações, vão realizar ações, né? Preparando cada vez mais esse terreno. E a gente vê, né, como as revelações são feitas, como as coisas acontecem, né? Então já existem crianças crescidas, já existem crianças que já começaram lá atrás, alguns anos para cá, que são hoje adultos que tentam aí, já trabalham, né, com isso, com essa coisa do esclarecimento, com essa coisa do abrir os olhos, com essa coisa do enxergue, né, aquilo que você até então não enxergava, né, em todos os âmbitos aí que temos da humanidade. Então, sim, crianças vêm com um espírito mais adiantado do que o pai, né? Porque o pai o avô, né? É que agora, né, nesse século, né? Estamos em 2024, muita coisa avançou, né? O que é o celular hoje, né? Agora a gente começou a... Tem gente que não sabia o que era um pager antes dos acontecimentos aí nos noticiários. Não sabia o que era um pager, né? Só ficou sabendo através de fotos agora, mostrando porque que explodiu um pager. Não sabia o que era, mas nós passamos pelo pager. Nós passamos pelo celular tijolão, nós passamos pelo computador 286, 386, né? E hoje você tem um computador na mão, que é o celular. Não precisa ser nem caro, né? Você tem tudo no celular hoje. Então, olha, você acha mesmo que essa tecnologia tão rápida que está acontecendo, ela está sendo feita sozinha? São os homens, são as crianças que começaram a nascer lá atrás, com esse propósito de crescerem, estudarem, e fazerem essa tecnologia avançar, junto com que nós possamos acompanhar. E essas crianças novas que estão nascendo, que estão hoje pequenininhas também, acompanhem, porque elas não têm mais a paciência de ficar naquele joguinho de montar. O joguinho de montar é só o primeiro passinho que ela vai dar. Agora ela já quer outras coisas, porque o cérebro dela está avançado. É de um espírito mais velho. E é de um espírito, graças a Deus, esclarecido, que veio com um propósito de ajudar a esclarecer a humanidade, de ajudar a montar uma tecnologia para que essa humanidade aproveite e acorde para o novo rumo, para o novo caminho. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando se fala em avanços, há também aqueles que gostam, que acolhem ainda o chamado desprogresso. São seres vis que também encarnam, pois o outro lado ainda trabalha.
Não pensem vocês que são apenas as glórias de fortes guerreiros que são novamente encarnados. Mas existem aqueles com alma, com espírito obscuro, pensamentos vis e vãos, que também reencarnam. Eles reencarnam por merecimento também. Mas você pergunta, como um espírito revolto tem também o seu merecimento? Na casa de Deus Pai, todos são irmãos, todos são filhos do mesmo Pai. Assim todos têm a mesma chance. Assim todos lhes são incumbidas a mesma missão. A missão do encarne, a missão da encarnação. A encarnação, na verdade, é o filtro para aquilo que foi deixado para trás sem resolução. Por isso, esses espíritos vis também encarnam para que possam ser, muitas vezes, não um obstáculo, mas a chave para que haja uma nova solução encontrada. Muitas vezes, esses espíritos atordoados e atormentados, eles serão a chave para que o espírito que foi falado anteriormente, evoluído, ele ache a solução, para que essa solução vá adiante. Muitas vezes, fazer o que já está feito é fácil, é rápido, como eles dizem, é sem graça. Então eles têm uma alavanca que deve ser colocada à sua frente. Uma alavanca que aciona o que deve ser descoberto, o que deve ser aprimorado, o que deve ser novamente analisado, pois numa análise muito tranquila não foi notado alguma coisa que ali estaria emperrando o processo. Já com essa alavanca que lhe é dada como desafio, o processo transcorre, o processo avança. Então, não vamos denegrir, não vamos subjugar os espíritos baixos que ainda reencarnam. Eles vêm com essa missão. A missão de cutucar, vamos dizer assim, aquilo que poderia estar adormecido, para que se avance, para que se não caia na mesmice e não fique mais no processo retrógrado. Fiquem com a palavra de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. O sonho mais lindo nas mãos da Mãe Santíssima. Os sonhos cálidos na brancura da Mãe. Ó Maria, ó Maria, ó Maria, ó Maria. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Todos aqui hoje fizeram um trabalho muito interessante, muito bonito. Um trabalho de consciência. A palestra que vocês ouviram falou exatamente de como a melhor parte desta vida tem trabalhado aos poucos, firme, com o propósito da evolução, com o propósito de uma minoria.
Conforme foi intuído ao nosso irmão, nem todos acompanham este processo de mudança, porque se recusam, porque não querem, por alguma razão, escolheram não seguir. Por influência, provavelmente, daqueles que não aceitam melhorar a sua existência e viver uma vida rudimentar, que realmente já não tem muito espaço nessa parte em que vocês vivem. Eles nos dão muito trabalho, sim, mas têm sido levados em grande quantidade para outros locais onde eles possam ter mais uma oportunidade de mudança, de evolução. Cada pensamento bom, vamos imaginar que é uma moedinha a mais dentro daquele saquinho de bondade e generosidade que se chama o nosso coração. Cada gota de generosidade, de atenção e de carinho fazem com que o coração evolua, melhore, se enriqueça. Os nossos atos, os nossos pensamentos, o perdão que de coração nós sentimos, sabendo que não adianta raiva, rancor, medo, nada dessas coisas pertence a um coração. Às vezes é preciso ser um pouco agressivo para sobreviver neste mundo que ainda está inconstante. Isso não é um problema. O problema é o que se passa na nossa mente. A mente de vocês, ela faz uma espécie de uns truques para desestabilizar o seu eu maior, que está no centro do seu corpo e que entra em contato com o amor universal. É só ali que está a realidade de quem vocês são, de quem nós somos. Então, um pensamento apenas sincero e honesto com vocês mesmos faz uma diferença que vocês não sabem a proporção dela. Por isso que eu falo que é uma moedinha sem valor econômico, se coloca nesse saquinho que se chama coração. Cada moedinha que vocês depositam com uma generosidade, com uma caridade, com um perdão, com a humildade, aos poucos vai fazendo com que esse coração seja maior e tenha uma maior influência. Não desistam de vocês mesmos, nunca. Nunca. Deus criou cada um de nós com a sua perfeição e podemos melhorar. Para isso, Ele nos deu nosso irmão, Mestre Jesus, o Cristo, para que nos lembremos sempre que existe algo maior, um amor maior e sem fim. E a sua mãe Maria, o coração de mãe, estará sempre aberto para receber cada um de vocês, como a mãe assim o faz. A felicidade está dentro do coração. Procure ela sempre dentro de vocês. É o caminho de cada um de nós. Fiquem em paz, na gratidão universal. Graças a Deus. Hoje eu sei. Eu peço para fazer uma presença, cara, Nosso Senhor Jesus. Ô, meus filhos, quantos pensamentos vocês têm
das coisas antigas do passado. É porque vocês estão sendo preparados para aquilo que vem para o futuro. O passado faz parte da história da humanidade. Ninguém pode esquecer as coisas do passado, inclusive aquelas mais terríveis, porque elas serviram de aprendizado para o homem evoluir, para o homem repensar nas suas ações, para o homem ter juízo e levar em diante as coisas diferentes, para levar para o futuro aquilo que uma vez pertenceu ao passado e lá tem que ficar. Ficam as lições, ficam os dizer, mas as realizações são outras, porque as intenções agora são outras. É de ter um mundo renovado, é de ter um mundo melhor do que já foi, mas ainda muito para melhorar, para ser ainda melhor do que hoje. Vocês têm muito conforto hoje, graças ao desconforto do passado. Vocês têm muitas coisas hoje que antigamente nem fazia ideia que existia, ou que ia existir. Aí as coisas, se fala, vão melhorando, e vão mesmo. Mas depende muito da aceitação de vocês. Da aceitação que vocês têm que trabalhar para isso também. Cada um tem aqui uma missão, pequenininha ou grande, para dar esse empurrão para frente. Você pensa que só os mentores fazem trabalho? Não, meus filhos. Todos vocês têm a missão. Por isso vocês estão encarnados. É a missão de esclarecer quem precisa do esclarecimento. É a missão do fazer entendedor aquele que ainda não entendeu. É mostrar para aquele que não viu o que deve enxergar. E aí a compreensão começa a surtir efeito. Vocês não vão pensar que é num estalar de dedo que o outro vai acabar aceitando, vendo, enxergando, compreendendo. Como vocês dizem, é todo um processo. É um processo demorado. Ainda mais, meus filhos, se essa pessoa está num ambiente que não é favorável. Mas ela só está ali porque ela pediu durante seu resgate. E dali ela vai sair melhor. Melhor do que quando ela tivesse entrado nas outras vidas. E assim, progressivamente, é o mundo. Daqui uns 40 anos, daqui uns 50 anos, seja quanto for, vão lembrar do dia de hoje. Vão lembrar daquilo que os avós falavam para eles. E os avós somos vocês, somos nós. São até aqueles dos mais passados. E vão ser lembrados. Vão ser lembrados muitas vezes, não pelos feitos, mas pela palavra, pelas ações, por aquilo que eles conquistaram. Porque a cada conquista foi um presente para o dia que se viver naquele novo presente. Vocês ficam tudo com as graças e as bênçãos do nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.